Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Mais um dia o Senhor nos deu. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado, seja com todos ao longo do novo dia. Amém? Criar os filhos na tradição da igreja. Vamos ver o que diz Provérbios 22, Provérbios 22, 6. Diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Meus amados, a Bíblia diz que temos de criar os filhos na doutrina do Senhor. Efésios 6, 4, Deuteronômio 6, do 6 ao 7, e Provérbios, como eu li agora. E não na tradição de homens e doutrina de uma religião. As pessoas cultuam imagens porque aprenderam com seus pais pela tradição de homem e não pela palavra do Senhor. Veja o que diz a Bíblia, o que ela nos ensina. Se é obedecer à tradição dos pais ou a Deus. Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardais os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Está lá em Ezequiel 20, 18, leia. Como vemos, a palavra de Deus nos ordena a não andar segundo a tradição de nossos pais para cultuar os seus ídolos. Então, que direito têm os nossos pais com as suas tradições mudar as regras da palavra de Deus? Sabe, o Osmani Celestino dá um testemunho de sua vida, de sua infância, de sua meninice. E a minha vida também não foi diferente. Meu pai disse-me que cultuava a imagem porque quando criança a sua avó o chamava e o colocava na frente da imagem e lhe dizia: Pedro, ajoelhe e reze. Assim ele trouxe essa tradição de seus pais, de seus avós para a sua família. Mas como a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Quando comecei a buscar na palavra de Deus razão para o culto às imagens, eu tive uma decepção. Ao invés de apoio, encontrei um Deus furioso, dizendo que quem cultua a imagem vai para o inferno. É. Busquei explicações da religião e não encontrei respostas com base bíblica. O que encontrei foi nada mais nada menos que uma tradição de homens que Deus condena. Ora, Deus nunca disse para ensinar os filhos a tradição de cultuar imagens. Quando descobri isso, começou a contenda entre mim e meu pai. Começou a se cumprir o que Jesus disse lá em Mateus 10, 35 ou 36. Porque eu vim, disse Jesus, eu vim pôr em divisão, em dissensão, o homem contra o seu pai. E assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa, de seus familiares. São seus familiares. Agora era a palavra de Cristo contra a tradição da igreja. Eu citava o que Cristo diz e meu pai o que a tradição da igreja diz. Ele sempre em busca de respostas para contender comigo. Ele passou a examinar a Bíblia e, para sua surpresa e decepção, não encontrou apoio para a sua tradição. Acabou que também ficou convencido que tudo não passava de coisas de homem e não de Deus. Pela Bíblia, ele ficou sabendo que não foi a tradição de cultuar a ídolos de prata e ouro de seus pais e avós que Deus resgatou o homem, mas com o sangue de Cristo. Veja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Leia. Então, se você que cultua a imagem perguntar aos de sua família ou ao sacerdote de sua paróquia que ensina essa prática a você, de onde que vem esse ensinamento? Você não vai ouvir de Deus. Se ouvir, pergunte para ele. Onde está escrito nas Escrituras Sagradas?
Deus dizendo isso. Porque o autor do livro Jesus, o Pai de Maria, o Osmane Celestino, ele dá como prêmio, é um desafio, todos os seus bens, para quem mostrar na Bíblia Sagrada Deus mandando cultuar ídolos. Ele não vai lhe responder. Ele vai rodear, rodear, rodear. E já tonto, vai cair na tradição. Por hoje nós ficamos por aqui. Amanhã, se o bom Deus nos permitir novamente, aí nós voltaremos e daremos continuidade. Fica na paz, tenha um dia de vitória em Cristo Jesus e adore somente a Deus em espírito e em verdade. Amém.